Dicas para o Enem, professor Fábio. Vamos ver então uma questãozinha de 2014 para fazer uma revisão para essa prova que vocês vão encarar. Uma pessoa lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir observa um gráfico. Esse gráfico faz uma relação entre a vazão e a pressão. Cada uma dessas pessoas tomou um banho por dia. Nessa casa tem 4 pessoas e esse banho é de 8 minutos, permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto que fica 6 metros abaixo do nível de água. Então, se você olhar aqui no gráfico, presta bem atenção, olha só. Nesse gráfico nós temos a relação da pressão estática e da vazão. Então, como ele falou, está a 6 metros, são 6 metros de coluna d'água, dá uma vazão de 12 litros por minuto. Continuando, nós temos esse dado. Com esse dado nós seguimos em frente. 8 minutos, 4 pessoas, 30 dias. Isso dá um total de 960 minutos. Vazão de 12 litros por minuto, basta fazer 12 vezes 960, que dá 11.520 litros. A resposta está aí. Agora vamos para 3 questões teóricas. Se vocês pararem para prestar atenção, aqui é um circuito elétrico. Todo Enem cai um circuitinho elétrico. Nesse caso são 3 lâmpadas idênticas e ele quer saber como que eu faço para a lâmpada 1 brilhar mais. Gente, resistência elétrica é o seguinte: circuito em paralelo deixa as resistências menores, circuito em série aumenta-se a resistência equivalente. Na hora que nós temos aqui a chave ligada no A, eu só vou ter esses dois em paralelo, ou seja, a resistência diminui. Se eu ligar em B, além desse paralelo vai ter uma soma com esse 2 aqui em série, resistência 1,3 em série com resistência 2. Mas se a resistência é menor, a corrente é maior. Então se eu boto em A, a resistência fica menor, aumenta a corrente, aumentando a corrente, aumenta-se o brilho da lâmpada, ok? Próxima questão. Algum sistema de segurança inclui detectores de movimento. Pensa comigo, ele quer saber qual a radiação usada nesse detector. O detector ele tem que ser imperceptível, não pode ter uma luz visível. E outra, não pode machucar a pessoa, né? Apenas detectá-la. Então nós temos apenas uma que funciona bem perfeitamente para isso, que é a infravermelho, certo? Abaixo do vermelho, não queima e não é visível. Outra questão. Ao sintonizarmos uma estação de rádio, como é que tu pega a estação de rádio e TV na tua casa? Você tem que trabalhar com um sistema que é o que ele quer saber aqui, né? Qual o fenômeno que a física usa para explicar isso? É a ressonância. Tanto que você já deve ter escutado falar em ressonância magnética, né? Quando adolescentes, nas tardes, após as aulas, eles pegavam nas suas mãos um violão e tocavam música. Ele fala aqui que as músicas tinham várias notas. Notas altas, notas baixas, significa frequência alta, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Continuando, 2015, agora as próximas questões. Começamos com uma continha falando do Usain Bolt, né? Você deve falar melhor que eu. Ele falou nessa questão que o Usain, ele começa atrasado sempre, mas ele recupera no decorrer. E ele fala que nas 13 passadas é onde ele realmente faz o seu melhor ali. Então, nas primeiras passadas é o que ele quer saber. Olha só a pergunta. Supondo que a massa desse corredor fosse 90 kg, o trabalho que ele realizou nas 13 passadas primeiras. Se você parar para pensar, ele estava parado, velocidade inicial 0. Depois ele chegou a 12 metros por segundo, como está descrito aqui no texto. E a massa é 90. Trabalho, se você trabalhar com a questão de trabalho, a equação é variação da energia cinética. Energia cinética que é mv² sobre 2. Aplicando então os detalhes, nós temos essa resolução. No início a velocidade era 0, 0 ao quadrado, 0 vezes 90, 0, dividido por 2, 0, só sobra essa parte da equação aqui, que resolvendo ela, nós temos 6.480 joules. Passando aqui para a potência de 10, fica 6,48 vezes 10 na 3, que não tem essa resposta, mas tem algo parecido. Letra B, 6,5 vezes 10 na 3 joules. Próxima questão, qual é a próxima questão? Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? Ele fala da Fata Morgana. Teve até uma curiosidade na China que falaram que conseguiram ver uma cidade em cima das nuvens. Gente, isso aqui acontece por quê? A diferença de temperatura entre as camadas de ar frio e quente altera o índice de refração do ar. Então a luz que é refletida pela água sofre várias refrações. Está vendo que a palavra refração aparece constantemente? Então o fenômeno que explica a Fata Morgana é refração. Seguindo para frente, mais 2 questõezinhas agora.
falando da parte da temperatura de combustão e do atrito entre as peças móveis de um motor. Para evitar o superaquecimento, tem que ter um líquido lá dentro. Aí ele pergunta: qual a propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir o seu objetivo com maior eficiência? Aqui é só dar uma lidinha lá, uma revisada em calorimetria, você vai lembrar o que é calor específico. Logo, quando um líquido tem alto calor específico, ele demora para esquentar, mas demora para esfriar, e ele funciona muito bem para esse caso. Ao ouvir uma flauta, próxima questão aqui, e um piano emitir a mesma nota, como é que tu sabe o que é uma flauta e quando que é um piano? Pela característica que é o timbre do som, ok? Que faz com que os formatos das ondas sejam diferentes. É isso aí, pessoal, espero ter ajudado. Essas são as dicas para o Enem. Um abraço!